Olá, meu nome é Vanderlei Jesus. Vamos continuar então com o estudo do livro A Ciência para Ficar Rico, né? Bom, esse é o segundo vídeo referente aqui ao estudo do livro A Ciência para Ficar Rico. Nesse segundo capítulo, vai falar de fato que existe uma ciência para ficar rico, né? O segundo capítulo é exatamente isso, né? A ciência de ficar rico. Então, ele começa o capítulo dizendo: existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata, como álgebra ou aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento e estas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. Tá. Aí, esse livro aqui, se você já está acompanhando, você sabe que esse vídeo é como resposta, como auxílio para algumas pessoas que pediram lá auxílio para entender os 3 primeiros capítulos do livro. E a gente está gravando essa série aqui, uma série de 3 vídeos, esse é o nosso segundo vídeo. Então, vimos lá no vídeo passado, no vídeo anterior, o primeiro capítulo, que é o direito de ser rico, e nesse segundo capítulo, a ciência de ficar rico. Então ele vai falar que aqui ele fala que existe uma ciência, né? Existe certas leis no universo, certas leis que governam o universo e que conduzem, que obedecidas vão conduzir o homem, uma mulher. Quando eu digo homem é no sentido geral, que levam o homem, o indivíduo, à riqueza com exatidão matemática, tá? Então, nós devemos de fato aprender quais são essas leis, como que de fato aplicar isso, né? Mas ele vai falar aqui, nesse capítulo, vai falar que existe um modo certo de fazer as coisas, né? E se você seguir esse modo certo, fazer as coisas desse certo modo, dessa certa maneira correta, você também enriquecerá. Então, ele vai passar aqui que existe, ele vai falar que essa lei trata-se de uma lei natural, onde causas iguais produzem sempre efeitos iguais, ou seja, como o Brian Tracy chama isso basicamente chama isso, no meu entender, a mesma coisa, chama de causa e efeito. Se você faz uma coisa, ela vai produzir um determinado efeito. Mesma coisa que ele está falando aqui. Se você agir da mesma forma, por exemplo, se você tem acompanhado pessoas ricas, como que elas se comportam, como que elas pensam, o que elas fazem, como elas agem, como elas pensam e fazem as coisas, então, se você agir dessa mesma forma, você também tende a enriquecer, você também tende a ficar rico, ou seja, causas iguais produzem efeitos iguais, né? Ou seja, a lei da causalidade, causa e efeito. Se faz uma determinada ação, produz um determinado efeito. E vai ser sempre assim, independente de quem fizer isso. Então, se você fizer isso, acertar essa certa maneira de fazer as coisas, conseguir essa maneira certa de fazer as coisas, você tende a enriquecer também. Ele vai falar também que enriquecer não depende de inteligência, não depende de seu porte físico, não depende de cidade, não depende do lugar, porque às vezes no mesmo bairro, de fato isso é uma verdade, né? Não é só porque está escrito no livro, é que ele fala que por toda parte nós vemos ricos e pobres convivendo lado a lado e muitas vezes exercendo a mesma profissão ou profissões idênticas. Na verdade, ele fala que exercendo profissões idênticas, né? Então, isso de fato é verdade. A gente vê pessoas que estão na mesma profissão, pessoas que fazem as mesmas coisas, prosperam, e outros que estão na pindaíba, né? Que fazem aquela mesma profissão, mas também não conseguem prosperar, estão naquela mesma carreira, mas não prosperam, enquanto outros decolam e ganham rios a fios de dinheiro. Isso é caso para jogadores de futebol, para cantores, para médicos, enfim, para tantas profissões mesmo. Aqui essa mesma profissão que eu estou fazendo agora, que é de internet, marketing, trabalha com a internet, tem gente prosperando e gente que não consegue também decolar. Isso também, mas não é uma questão em si porque não há oportunidade, que não há como fazer. É simplesmente as pessoas não conseguem decolar porque não fazem as coisas dessa certa maneira correta. Então a gente tem que fazer essas coisas de certa maneira, né? Então ele fala que, além disso, a capacidade de agir de modo certo não se deve somente ao talento, pois muitas pessoas talentosas continuam pobres, enquanto que outras pessoas
as quais falta essa qualidade, enriquece. Ou seja, enriquecer também não depende somente de talento, né? Porque pessoas talentosas, de fato, também é uma verdade. Quantas pessoas você não conhece que dizem, fulano é inteligente, mas esse fulano não consegue decolar, não consegue ir para frente, não consegue prosperar. Então tem que fazer essas coisas desse certo modo, pensar dessa certa maneira, encontrar essa maneira correta, fazer as coisas desse modo certo, né? Se ficar rico depende de agir de modo certo, e se causas iguais produzem sempre efeitos iguais, então qualquer um que haja desse modo certo ficará rico, e tudo se encaixa no domínio das ciências exatas. Então, se ficar rico depende de agir desse modo certo, de fazer as coisas desse modo correto. Qualquer pessoa que fizer isso vai também alcançar a prosperidade, né? Ou seja, a questão aqui qual que é esse modo certo, né? Porque ele passa a vida inteira, o livro inteiro falando que nós temos que fazer as coisas desse modo certo, desse modo correto, que existe um modo de fazer as coisas, que não basta simplesmente fazer, mas tem um modo certo de fazer, para se você pretende alcançar a riqueza. Então, mas ele não fala aqui claramente qual que é esse modo certo, né? Pelo menos até agora, nesse segundo capítulo, ele não vai falar isso. Acho que ele fala isso lá pelo 7º, 8º capítulo, que ele fala, mas não fala exatamente isso, né? Ele fala lá, fica lá, mas depois você tem que ler esse livro várias vezes, entender, refletir, para você entender qual que é esse modo certo, a que ele se referia, né? E aí então você vai pegar isso. Mas aqui nesse segundo capítulo ele vai falar somente que existe uma ciência, que não depende do lugar, não depende de talento, não depende disso ou daquilo, depende somente de fazer as coisas desse modo certo, dessa ciência, né? Então qualquer pessoa se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer. Então não depende simplesmente, se fosse assim, somente pessoas de uma cidade que poderia ter riqueza, poderia ser rica, enquanto que as outras pessoas de cidade próxima ficariam na pobreza. E de fato não é isso que acontece, não é isso que funciona. A gente vê muitas pessoas extremamente ricas na mesma cidade onde a gente mora, enquanto que outros estão morando debaixo da ponte, do viaduto, não tem de onde tirar o próprio sustento. Ou seja, isso é questão da cidade, do lugar? Não, é questão de mentalidade, de fazer essas coisas da forma certa, como tem que ser feito. Então, ninguém deixa ele fala mais no final aqui, ninguém deixa de enriquecer por falta de capital. É claro que quando se dispõe de recursos financeiros, o crescimento é mais fácil e mais rápido, mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como enriquecer. Por mais pobre que você seja, se passar a agir de certo modo, começará a enriquecer e também terá capital. Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico e uma parte do resultado que invariavelmente acompanha o fato de agir de modo certo. Tá, aí ele fala que existe essa ciência, você ficar rico, mas que tem esse modo certo, que você tem que fazer desse modo certo. Tá, mas qual que é esse modo certo? Tá, mais pro final ele vai falar que esse modo certo, talvez não devesse falar, talvez o ideal seja você descobrir, então não vou falar qual que é esse modo certo. Mas a questão existe um modo de fazer as coisas e você tem que fazer as coisas desse certo modo para você enriquecer, para você, se você quer de fato alcançar resultados que outras pessoas alcançaram. Você tem que encontrar essa maneira de fazer as coisas que outras pessoas também, ao mesmo tempo que você prospera, outras pessoas também prosperam. Você não deve se envolver em negócios, em situações em que você prejudique alguém para você ganhar. Ou seja, você vê muitas pessoas agindo dessa forma, né? Eles tentam tirar do outro, se é importante que eles ganham, não importa se o outro perde. Se eles ganharem, está tudo certo, está valendo. E não é assim que tem que fazer as coisas, né? Nós devemos nos envolver em atividades nas quais nós proporcionemos aos outros que também ganhem, ou seja, não ganha. Você prospera e outra pessoa prospera. É assim que se fica rico e é assim que se fica rico satisfatoriamente e sustentavelmente, né? Então, esse segundo capítulo é simplesmente entender que existe um modo, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, um modo de fazer as coisas que conduz à riqueza. Ou seja, entender a tal da lei da causa e efeito, a causalidade. Você age de um determinado modo e tem determinadas causas. Sempre
causas iguais produzem os mesmos efeitos. Então, encontrar esse modo certo e agir desse modo certo para fazer também crescer, aumentar ou desenvolver a sua própria riqueza. Tá? Então, esse é o segundo vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um gostei, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você não gostou, dá um não gostei. Tá? E se você já não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Fique na paz e até o próximo vídeo.